Fala, povo, vocês estão bem? Sejam muito bem-vindos ao Ataque e Defesa dessa semana. Sejam muito bem-vindos ao Outubro Rosa. A gente vai fazer aqui um programa especial. Antes de mais nada, queria agradecer a Tizan Digital. Se você quiser trazer o seu podcast, dar uma incrementada nas suas redes sociais, no seu comércio, no seu negócio, pô, fala com o pessoal da Tizan aqui que eles vão te ajudar a colocar vocês no mapa digital do mundo e fazer um podcast bem legal, que nem esse aqui, ó, com essa qualidade toda. E a Ace Negócios também, se você tem uma ideia esportiva e quer tirar ela do papel, procura esse negócio, pode ser o melhor caminho. Hoje é especial porque é Outubro Rosa, mas especial também pelas convidadas. Carolina Rabão, tudo bem, doutora? Tudo bom, Ale. Médica, ginecologista. Joicinha! Mãe, profissão mãe. Mãe, agora profissão mãe. Mãe da Pérola, que completou hoje 10 meses. 10 meses. Joicinha é jogadora Sim. de vôlei. Por quanto tempo, Joicinha? Eu joguei 24 anos. 24? 24 Mas parou anos. agora, tem o quê? Parei agora, tem um ano mais ou menos. Tá com saudade? Um Tá- ano e Um meio. pouco mais, né? Por causa É, da um ano e gravidez. meio por causa da gravidez, aí, é. tá vendo? Você vê, ela é nerd mesmo. Ela Ela falou assim, não, você seu nerd viu? já fez a Ela fez conta. cálculo. Que Não, bom meu bebê tá com 10 meses, não tem como. Essa Não só tem jogou como, grávida barriguda. que uma só jogou. Eu parei uma semana, Antes uma de- semana depois eu Coisa- engravidei. Uma só jogou vôlei, o outro é de humanas, ainda bem que você tá aqui pra fazer conta. É, pra resolver. Tá com saudade, pega. Então, um pouquinho, né? Só da rotina que não, mas do jogo dá uma saudade. Dá saudade. Me dá. Carol, você jogou vôlei? Aqui, ó, Não. vamos ver se ela Não tem. tem nem É, como se ela de dá um tem toque, condição. dá um toque pra Não gente. tem nem como eu, tipo, entrar. Não tem nem como a rede. Eu passo por baixo da Você rede. tem quanto de altura, Carol? 59,5, não tiro meio. Com chuteira, é isso? Não, descalça 59,5. 59,5. É, não tiro meio que dá diferença Tem na régua bio. aí, ô produção? Tem uma trena pra gente medir? Não. Mas você fez esporte, não fez? Praticou alguma coisa? Não, muito pouco. Quando eu tava conversando com vocês, a única coisa que eu fiz mesmo, tipo, mais tempo foi esgrima. Esgrima. É, que Só que é ninguém... meio de nerd também, né? Esgrima, né? É? É, mas É. assim, esgrima é uma coisa meio sozinho, né? Apesar de ser uma arte marcial, tá, uma luta, né? Sei lá como que a gente define. Não é um esporte coletivo, porque... Então, É um esporte individual, é. é o esporte mais individual. E tem, assim, não precisa tanta coordenação, é mais... Tipo, Ah, mas é bem Não legal. precisa tanta coordenação, louco. sim. Pô, mas bom, esgrima eu gostava pra caramba de Você treinar. praticou onde o esgrima? Putz, é na época que a gente mudou na infância pro Paraná. E aí tinha um cara que dava aula de esgrima, ele tinha um grupo e a gente fazia 2 vezes por semana esgrima. Eu fiz um bom tempo. Foi o único esporte que eu, tipo, fiquei. O resto eu ia por causa da minha irmã que fazia tudo. E você competiu no Campeonato Paranaense, então? Não Não fiz competiu? profissional, não Ah, competi, não. não cheguei a competir. Não, mas... Eu fiz natação muito tempo, porque a minha irmã é asmática. E aí, era tudo por causa da minha irmã. Não porque eu gostava. que Não, minha aí eu mãe- tinha que Eu tinha ir. que acompanhar. Aí a minha mãe prometia uma coxinha no final da Ah, natação. Eu ia engraçado. por causa da coxinha, Até eu iria. entendeu? E depois fiz na USP, muito tempo natação por causa do asmático. Aí minha irmã ia, eu tinha que ir junto. Mas eu não quero, mas vamos. Tem uma história super legal sobre natação, que envolve as gêmeas do vôlei, né? A Monique e a Michelle são gêmeas idênticas. E elas começaram a fazer esporte na natação. Só que a irmã mais velha fazia vôlei e elas queriam jogar vôlei. Aí elas contam que elas estavam na natação, acabava assim a aula, as duas com os óculos de natação tudo alagado, tanto chorar que elas Porque elas queriam queriam ir sair. no outro. Queriam sair tão bonitinho, É. né? E aí eles foram jogar, eles são jogadoras profissionais de alto E a nível, irmã assim. não se A profissionalizou. outra não, é a irmã que fazia. Aí, que cidade do Paraná que você foi fazer? Londrina. Ah, Londrina é uma baita cidade, né? Nossa, faz tempo isso. É a Londres do Pequena Brasil. Londres, é. Faz tempo. Ah, para, Carol, você tem aí 28? É, isso aí, 20 em cada pé. Carol, a gente tá fazendo um programa especial por conta do Outubro Rosa. Vocês podem perceber aqui no telão. E é um mês, né, de uma campanha de conscientização para tentar levar a população, né, ter mais contato, prevenção. Para as pessoas se do lembrarem câncer. e não deixarem de fazer, né? No início, bem no início da campanha do Outubro Rosa, ele começou por conta do câncer de mama, né? Então a gente falava muito de câncer de mama. Ao longo dos anos, foi se transformando em saúde feminina, né? Igual a gente agora tem os meses, cada um com uma cor para lembrar alguma campanha. Então é prevenção de câncer de colo, prevenção de câncer de útero, né? Porque tem colo de útero e útero. Então, prevenção, na verdade, começou como todos os cânceres ginecológicos e hoje a gente abrange de lembrar a mulher para estar atenta para a sua saúde. No geral, as mulheres precisam ir uma vez por ano no ginecologista, né? Salvo algumas certas exceções. E no Brasil a gente ainda tem pouco acesso, né? Mas a rede pública já oferece, pelo menos aqui na região sudeste, a gente já tem mais acesso,
Então, no posto de saúde, as pessoas procuram um pouco. Eu já trabalhei em posto de saúde. Na pandemia, eu trabalhei em posto de saúde, que meu consultório estava fechado. Eu fui ajudar na parte do Covid. E a gente vê que, às vezes, a gente ficava com tempo ocioso. Não por conta da pandemia em si, mas porque as pessoas acham que o acesso é difícil. Por exemplo, Papa Nicolau, no posto, não precisa agendar horário, as pessoas não sabem. Tem uma enfermeira lá, você só vai para coletar. E mamografia na rede pública é mais fácil do que já foi para ser feito. Às vezes o segmento com o médico fica mais difícil, porque a rede pública amplia muito o atendimento da mulher pela equipe de enfermagem. Mas pelo menos se tiver alguma coisa alterada, eles já rastreiam para o médico. Mas o importante é assim, que a gente se lembre, pelo menos uma vez por ano. E é uma campanha super legal, né? Eu acho que das campanhas do ano, acho que é a mais forte, né? É a mais assim, forte. A mais bem produzida. Começou em Foi 1990. uma das primeiras também, né? Porque começou nos Estados Unidos em 1990. E eles davam um lacinho cor-de-rosa para lembrar, tal. Acho que chegou no Brasil em 2002, Carol, pelo que eu tava lendo. Mas começou como câncer de mama, né? Como uma coisa forte da mama. E aí a gente foi incorporando outras patologias, outras doenças que fazem parte do universo. Porque o câncer de mama é o mais falado, né? Assim, a indústria farmacêutica também está bem atrás em tecnologia e tudo. Mas, por exemplo, no Brasil a gente tem uma incidência de câncer de colo de útero grande, que é um dos poucos cânceres infecciosos que a gente tem, né? Porque ele é basicamente causado pelo HPV de alto risco, não de baixo risco. E a gente tem uma população de baixa renda, com pouco acesso à saúde. Então, tem fatores individuais também que aumentam o risco. Então, é bom a gente também falar sobre risco, sabe? Eu gosto muito de uma fala de uma colega minha que é mastologista, que ela fala assim, que quando a gente fala para uma paciente que tem risco aumentado ou risco diminuído, por exemplo, você faz o preventivo, você tem um risco diminuído de ter câncer, a paciente acha que risco diminuído é não ter. Não. Né? Mas assim, eu gosto muito da comparação de um carro, né? Então, assim, você está dirigindo um carro, se você tiver bêbado, se carteira vencida, sem dormir, né, com uma mão machucada, a chance de você bater o carro, o risco de você bater o carro é grande, muito maior, né? Agora, se você estiver sóbrio, com a carteira em dia, dirigindo bem, obedecendo todas as regras de trânsito, isso quer dizer que você tem risco zero de bater o carro? Não. Só quer dizer que o seu risco é menor. Então, é isso que a gente tem que pensar em saúde. Quando a gente faz tudo certo, não é zero. A gente não tem essa garantia em medicina porque não é matemática. Mas quando a gente faz medidas preventivas, a gente diminui muito o risco. A gente está dirigindo certo. Então, a chance de acontecer é menor. Não é zero. Nunca é zero. Adorei essa comparação. É muito bacana. Ô, Joyce, nos clubes que você jogou, ela jogou em 189 clubes, quase. Jogou em muitos lugares, né? Não foi? Joguei. Quantos países você jogou? A gente tava contando, Coreia. Né? Na Ásia, Coreia, Não, que eu joguei. Jogou. Coreia, Rússia, Polônia e Turquia. Quatro Isso, países. 4 países. E aqui no Brasil, aí, né, fica ruim de contar. Em algum clube você tinha à sua disposição das jogadoras, ginecologista, um médico Então, especial, nos né? clubes aqui do Brasil, eles são bem... A gente é bem assistido nessa área, assim, tanto do coração, ginecológico, tudo. A gente tem que estar tudo em dia, até se acontecer alguma coisa pro clube se responsabilizar. Então, a gente tem tudo em dia. Lá fora, não. Lá fora, a gente faz um exame, que é tipo um pré-contrato, e se você tiver alguma coisa, eles te liberam, entendeu? Não Mas é aqui no Brasil. um exame de sangue? Lá ou fora, eles fazem, tipo, imagem, fazem rastreio? Não, lá fora é um exame de sangue. É uma mesmo. mentirinha, uma tem. mentirinha. Aqui a gente faz tudo certinho mesmo. A gente faz cardiológico, faz ginecológico, dentário, a gente faz tudo. E aí, na verdade, não é uma aprovação, né? É o cuidado mesmo na seleção também, né? A gente tem todos os exames antes de começar os treinos da seleção, a gente também tem. Então, assim, os clubes aqui, a gente é bem assistido. Agora, lá fora, a gente tem que ter esse cuidado. Mas é uma característica do Brasil, isso. Isso. A medicina do Brasil, ela tá numa pegada mais preventiva do que de tratar. Que é, na verdade, o segredo da longevidade, de uma saúde melhor. Porque se você vê antes da coisa acontecer, né? Mas aí, lá é assim, você não tem sintoma, a gente não vai fazer exame. Você não tem sintoma, eu preciso ver. Lá, a gente, tipo assim, como eu já tinha essa cultura de ver tudo antes aqui no Brasil, então sempre antes de ir, eu passava num médico particular aqui e fazia todos os exames aqui, e aí muitas vezes até levava, eles não entendiam, né, mas aí pedia pro tradutor traduzir lá e eu até levava, então ficava tudo certinho, porque não tem essa cultura. O áudio da Joicinha tá saindo legal aqui, só pra contar uma história, assim, como o brasileiro, o atleta brasileiro de vôlei, né, que é nosso nicho aqui, tem muito medo
da cirurgia fora. O Leandro, que é o técnico hoje da equipe de Bauru, ele jogava na Rússia, um jogador, e ele rompeu o tendão de Aquiles num jogo. Ele chorava desesperadamente na quadra, falando assim, não me deixe operar aqui, me levem fora daqui. Ele tinha um medo, assim. E a história que conta é que ele ficou no saguão do hospital, com o pé imobilizado, esperando alguém levar ele pro Brasil, que ele não queria de jeito nenhum operar, porque ele achou que ia perder os movimentos da perna. Assim, assustador ao extremo, assim. Não, você tinha assim, medo lá, disso? Eu nunca me machuquei grave, assim, graças a Deus. Na minha carreira eu operei os 2 joelhos, mas foi cirurgia de um mês e meio eu já tava de volta na quadra e fui aqui no Brasil. Mas eu sempre tive muito medo de machucar lá, exatamente por causa disso. A gente aqui parece que é mais preparado, né? As pessoas, tipo, eu sou fisioterapeuta esportivo, então ele estuda, vai a fundo e consegue recuperar. Os médicos também são muito preparados. Lá, a gente fala, entre aspas, é meio carniceiro, assim, né? Eles colocam qualquer médico. Não tem... os times que eu joguei, não tinha um médico do time. Era um médico aleatório, entendeu? Aqui não. Aqui a gente tem um médico que é o médico pro atleta. Tanto que eu fiz uma ressonância lá na Coreia e o médico falou que eu não poderia nunca mais jogar vôlei porque meu ombro era acabado. E aí depois o cara falou, não, o professor, o técnico lá falou assim, não, fica calma, não fica nervosa, porque ele é médico comum. A gente vai procurar um médico esportivo. Aí foi atrás de um médico do jogador de futebol pra poder ver. Ele, não, o ombro dela tá ótimo. Então, tipo assim, não tem aquele... Aqui não, aqui a gente tem um médico esportivo e que sabe o que vai fazer. Agora lá, imagine, é uma pessoa que não tá preparada. O esporte influencia em alguma coisa na saúde da mulher, Carol? Então, aí a gente tem que dividir em dois grupos. Se você faz esporte, atividade como algo para saúde e lazer, sei lá, ou se você faz profissional. Performance. Por quê? Geralmente as pessoas falam um pouco disso, mas quem tem uma vida de atleta, né, que treina, uma rotina de treino pesada, alguma coisa, também é algo inflamatório. Então oxida mais, o organismo é mais exigido, então as mulheres que são muito... Geralmente tem percentual de gordura mais baixo. Não sei se você chegou a fazer ausência de menstruação. Então, você faz outras coisas. Então, tem maior risco de a gente ter perda de massa óssea ao longo do tempo, porque menos estrogênio, você tem menos... a remodelação óssea fica modificada. Então, a gente sabe que o atleta é saudável, mas o nível de performance que é exigido para um atleta por exemplo, seleção brasileira, ele acaba deixando a saúde assim no limite, tanto que faz mais lesão, né? É uma carga de treino muito alta. Como é que é esse negócio? A ausência de menstruação? Ou seja, o time inteiro ninguém menstrua isso durante a Depende, competição? assim, isso é individual, mas existe essa descrição na ginecologia endócrina. Mulheres com percentual de gordura abaixo de 19% de gordura corporal não é fisiológico. A mulher, ela foi, vamos dizer assim, feita para procriar, e para procriar você precisa ter reserva, e para reserva ter gordura. Então, a mulher tem que ter uma gordura corporal maior do que a gordura corporal do homem, isso falando relativamente na composição corporal. Quando você abaixa de 19, como a gordura que a gente tem no corpo, ela também é substrato para a produção de alguns hormônios, quando ela está muito baixa, às vezes a gente bloqueia isso, a paciente faz anovulação, ou seja, ela não ovula porque o estrogênio que ela começa a produzir fica baixo, ela converte menos estrogênio em periferia, aí a gente tem outras coisas junto, né? Treino muito intenso. Então, as atletas geralmente têm um nível de cortisol muito alto, porque elas fazem um treino tão extenuante que a adrenal entra em fadiga. Então, assim, a atleta é uma coisa à parte. Esporte é muito bom, mas às vezes no nível de atleta tem um período o quanto alguém aguenta ficar sobre esse estresse, porque é um estresse que eu quero dizer não é o nervoso, é o estresse que a gente considera em medicina, é o que agride a célula a longo ou médio prazo. Que legal. Você chegou a fazer isso? Porque não. Você deve estar com 5% de pouquinho. gordura. Não, eu tive ausência, mas eu usei o DIU, né? Que é daí você usou o medicado. Eu usei medicado, mas é que a gente brinca até, né? Que você falou do esporte de alto nível. A gente fala, esporte é saúde, mas de alta performance nem tanto. Nem tanto, porque as pessoas acham que mas é muita restrição. Assim, o nível de treino que você tem que ter, a questão do cortisol é importante. Baixa bastante a gordura corporal. Óbvio, ela vai ter massa muscular e tudo. Mas você pode ver, né? É difícil um atleta de performance não ter lesão, né? Não tem. Porque o fato de treinar muito e dormir, às vezes, pouco, por conta de viaja pra né? Essa loucura toda que a gente estava conversando, fuso horário, viajar para vários lugares.
o próprio restrição de sono, ele diminui a recuperação muscular, né? E de tendão. O tendão sofre pra caramba. Então, é difícil ter um atleta que não tem lesão, né? Eu operei os 2 pés, um joelho e um ombro. Nossa, o ombro Né? é... E às vezes você vê o cara forte, sem gordura, não come mal Não é meu e caso. lesionado. Não, mas assim, Não, mas também Ale, você você não tá é desse jeito, né? Você tá no shape. Ô, Joyce, mas conta pra doutora Carol o seu processo de engravidar. Porque eu acho que de certa forma, né, nessa questão toda aí, por conta de gordura e tal, e atleta, ela deve ter uma dificuldade maior pra engravidar. Até porque Se ela mexe na musculação. tiver com baixa gordura e aí muito baixa e tiver com o eixo bloqueado por isso, precisa às vezes ganhar um pouco de gordura corporal. Conta pra nós. Eu perdi um bebê antes da pandemia, 2020, um pouquinho antes da pandemia. E aí depois eu fiquei tentando engravidar. Só que assim, na pandemia foi aquela loucura, né? Não dormia direito, não comia direito. E aí minha rotina tava louca. E aí também tem aquela saúde mental também, que você quer engravidar. Eu fiquei até... A ansiedade dá uma piorada até no pico de ovulação. Eu falei pra Ale que eu fiquei meio depressivazinha, assim, depois que eu perdi, eu não queria levantar da cama. Minha mãe que falava, não, vamos fazer as coisas. Mesmo na pandemia, né, a gente... E aí foi incrível, porque aí eu fui chamada pra jogar no Osasco, porque a Tandara teve aquele problema, então ele falou, só preciso que você venha me ajudar. Eu falei, eu tô 2 anos parado. Ele, não, vem pra tentar ajudar e tal, e eu voltei. E aí eu voltei um pouquinho pra rotina da alimentação, de dormir melhor, tudo. Aí eu me cuidei, né, pra não engravidar nesse período, e eu tinha que fazer uma cirurgia no útero, porque como eu fiz a curetagem, tinha feito uma cicatriz. Você deve ter feito talvez uma cinéquia ou alguma... Aí a médica falou, então a gente faz essa cicatriz, eu ia viajar depois com a minha mãe. Falei, aí quando eu voltar de viagem, Foi incrível, assim, porque eu parei de jogar, Viajou. engravidei. Não viajei, não consegui nem fazer cirurgia. Não precisou, Deus Nem precisou. ajudou. Uma semana a gente entrou de férias, que a gente saiu do campeonato. Na outra semana eu engravidei, e aí minha menstruação atrasada, nossa, que estranho. Comprei um teste de ovulação e um teste de gravidez, só que eu tinha certeza que eu não tava grávida, porque eu fiquei 1 ano tentando e não conseguia. A hora que relaxou, né? Fiz o teste positivo, liguei pro meu marido na hora, nem fiz aquela surpresa linda. Nem deu. Fala um negócio assim, a gordura tava baixa, mas a libido alta, hein? Eu falei, menino, o teste deu positivo. Ele vai amanhã fazer o exame de sangue. Fiz o exame de sangue positivo. Mas assim, eu tava até comentando com a Lê, eu acho que a minha alimentação e o dormir um pouco melhor melhorou. e ter a minha cabeça, foi, tipo, com não certeza. consigo engravidar, tipo, foi o que... E aí veio minha menininha agora, vai fazer 10. Você nem chegou a jogar no Osasco, então? Então, eu joguei Não, na verdade eu não joguei, porque eu cheguei em dezembro, e aí a gente saiu em abril, assim... Eu não conseguia entrar no ritmo, né? Porque não tive aquele tempo. Quando eu tava entrando no ritmo, tava acabando o campeonato. Mas assim, eu consegui ajudar um pouquinho lá nos treinos, tudo, mas entrar pra jogar mesmo, eu precisava de mais tempo pra poder. Fiquei 2 anos parado, né, Ale? Por mais que eu seja magrinha, assim, a gente perde muito o físico, né? A gente não consegue... Pra recuperar o físico, e eu tô com 39 anos, né? Porque eu tava com 37 pra fazer 38, então é mais difícil, né? Um pouquinho. Essa é coisa da cabeça, né? De como a gente... Como controla tudo e como Não, a mente muito. faz muita coisa. A gente consegue... Existe, né? A força da mente ajuda em muita coisa. Mas não necessariamente toda mulher que tem gordura corporal não ovula, tá? Assim, é individual, mas geralmente a maioria das atletas acabam fazendo amenorreia porque acaba tendo muito baixa gordura corporal. E quando você estava na base, né? Garotinha começando a jogar, os clubes te orientavam essa questão médica de ginecologista? Não. Quando era novinha... porque acho que faz mais de 20 anos, né? Então, eu acho que eles não tinham muito esse cuidado, assim, mas eu acho que não tem. Porque eu acho que infelizmente, pelo menos o que eu vejo, eu tenho paciente atleta, tenho atleta de natação, em amenorreia, ou seja, não menstrua. E elas acabam achando bom, porque daí não tem... todo o processo, né? Não tem TPM, não sei o quê. Mas tem outras coisas, né? Hipoestrogenia dá sintomas quase que climatéricos de menopausa, né? A vagina fica mais seca, você tem maior dificuldade para ganhar um pouco de massa e também a massa óssea, que fica prejudicada. Se você ficar aí 10 anos em amenorreia muito nova, a gente atinge o pico da massa óssea por volta dos 25 anos de idade. Então, você imagina, um atleta que quase não menstrua, né? Porque começa a treinar na adolescência, né? Aí, às vezes, já bloqueia a menstruação com 20, 21. Não é o cenário mais saudável. Mas, pro esporte, eu entendo que os caras, assim, eles querem performance.
Então, enquanto a pessoa estiver entregando, se não tiver menstruada, não tiver coisa, até tem aquela visão de que vai dar menos trabalho, né? Eu acho que isso deve acontecer muito na ginástica olímpica, né? Porque elas tomam algumas coisas assim pra não desenvolver tanto o tamanho delas, né? Então, acho que isso Não, mas é que elas começam, acho que com uma carga de exercício muito cedo. intenso. E aí você pode ver que já é uma seleção meio que natural, ela não pode ser muito grande, ela é mais baixinha. E com isso, quando ela faz uma hipertrofia, ela acaba ficando mais... E retarda o crescimento, né? É, e retarda o crescimento. A gente vai mostrar aqui um depoimento, né, da Mirelle Mosquera, que é uma jornalista, repórter da Band, e ela teve um episódio de câncer no útero. E ela vai contar pra gente como foi esse processo dela, como é que foi pra ela e tal, e quanto o esporte a ajudou a sair dessa. É bem legal, tá bem bonito, super bem produzido. Dá uma olhada aí. Oi, Ale, tudo bem? Primeiro, muito obrigada pelo convite. Estou muito honrada para falar aqui para toda a sua audiência. Um beijo para os convidados que estão aí contigo. E é o seguinte, Outubro Rosa, a gente fala muito do câncer de mama, pouca gente fala do câncer no colo do útero. Esse que eu fui diagnosticada em 2020. Eu descobri, Ale, esse câncer através de um sangramento prolongado. Nós achávamos que era uma menstruação atrasada, achávamos também que fosse um aborto espontâneo, mas depois de um tempo, fazendo vários exames, eu recebi esse diagnóstico do câncer no colo do útero. Minha casinha, assim, caiu, fiquei muito preocupada, mas ao mesmo tempo eu sabia que não ia morrer disso. Foi como se eu estivesse fazendo um mantra comigo mesma. Eu não vou morrer de câncer, né? O câncer não vai me ter. Então, eu procurei por uma médica oncologista maravilhosa e começamos esse tratamento. Eu tive que fazer a cirurgia. Depois da cirurgia, eu tive que fazer todo o processo quimioterápico, né? Ou seja, eu fiz 30 dias direto de radioterapia, junto com algumas sessões de quimioterapia que uma potencializava a outra. Eu fiz a bracterapia, que é bem destinada para quem tem câncer no colo do útero, que é direto no canal vaginal. E depois de tudo isso, eu acabei fazendo mais algumas sessões de quimioterapia, já quimioterapia vermelha, nas quais os meus cabelinhos todos caíram. Nessa parte mexeu muito, claro, com a minha autoestima. A gente acha que não, mas a mulher é muito vaidosa, nós somos muito vaidosas. E por mais que eu tivesse sentindo vários sintomas ali da quimioterapia, de azia, de falta de apetite, de muita preguiça, corpo mole, querendo ficar na cama. Quando a gente fala de cabelo, todo mundo tá vendo aquilo, né? Então acho que isso mexe um pouco mais. Mas o mais maluco de tudo é que eu coloquei uma peruca, uma lace e eu trabalhei todos os dias. Eu não deixei de trabalhar. O trabalho me dava motivação, o trabalho fazia com que eu estivesse viva e estivesse ali pronta para encarar essa doença. Mas como jornalista, como comunicadora, eu prometi a mim mesma que depois de tudo isso, eu falaria para as pessoas. Então é isso que eu estou fazendo hoje, consigo falar abertamente sobre esse assunto, para que as pessoas se toquem, para que as pessoas elas não deixem para depois. Eu fiquei 2 anos sem fazer um Papa Nicolau, fui descobrir depois de um estágio muito avançado e hoje eu sou uma paciente em remissão. O que isso significa? Significa que eu ainda preciso fazer os meus exames de 6 em 6 meses, periodicamente, acompanhando, mas estou livre dessa doença. Posso dizer que foi uma grande vitória e o esporte me ajudou muito. Eu também fiz uma outra promessa, que era assim que eu terminasse de fazer meu tratamento, eu iria correr 21 quilômetros. Então eu corri, fiz a meia maratona, a Band fez uma matéria comigo, foi muito, muito emocionante. A minha mensagem para hoje, para todas vocês, mulheres, e homens também, né, que tem vários exemplos aí de câncer de próstata, se cuidem, se toquem e não deixem para fazer os exames para amanhã. Obrigada, Lê, mais uma vez por abrir esse espaço. Um beijo grande para você. Viva o esporte. A corrida salvou a minha vida. Beijo. Cara, Mi, muito obrigado, muito obrigado. Linda história, assim, emocionante, né, Joicinha? Poxa vida.
E a Mi tá trabalhando, ela é super bem-humorada nas redes sociais, assim. Nem parecia que ela tinha alguma coisa, né? É, A então, energia boa ali. E ela ficou 2 anos sem fazer o Papa Nicolau, né? Que você tava falando há pouco, assim, né? Pô, tem que ir, né? Uma vez por ano fazer, tomar cuidado com isso, né? Porque assim, quando a gente vai falar o rastreio melhor que a gente tem, né? Que atinge mais pessoas, é o Papa Nicolau. Mas ele não é algo assim tão fidedigno, porque ele é um raspado de célula. Se a gente fosse falar no ideal, é que toda mulher fizesse pelo menos a cada 2 anos, além do Papa Nicolau anual, uma colposcopia, que é um exame feito pelo médico, em que a gente olha com um microscópio o colo do útero, a gente passa alguns corantes, e ali a gente vê, às vezes, algumas alterações celulares, né, macroscópicas e microscópicas pelo microscópio, que a gente, através desses corantes, são lesões suspeitas. Aí a gente biopsia, e às vezes nessa biópsia, que ela é muito mais fidedigna do que o Papa Nicolau, se a gente pegar uma lesão precursora, a gente está pegando essa lesão, às vezes, muito antes dela começar uma lesão cancerígena. Que a gente sabe que tem, variando de algumas individualidades. Por quê? Porque a mulher... existem algumas oncoproteínas que a gente sabe que está presente em algumas mulheres que, mesmo com HPV, tem mais chance de ter. As mulheres que não têm essa oncoproteína têm menos chance, além de fatores individuais. Então, se a sua imunidade estiver melhor, você come bem, você dorme bem, você tiver hábitos saudáveis, você diminui o risco, porque você tem mais defesa contra o vírus. Porque o HPV é um vírus. E se você tiver imunidade melhor, você consegue combater melhor ele. Então, tem fatores individuais também envolvidos. Mas da lesão precursora até uma lesão inicial, a gente sabe que vai aí de 5 a 10 anos. Isso não quer dizer que você não vai fazer nada. Por exemplo, ela disse que ficou 2 anos, né, sem fazer Papa Nicolau. Talvez um Papa Nicolau de 2 anos atrás tivesse uma lesão muito precursora, que não é lesão que vai virar câncer. A gente sabe que algumas lesões, elas espontaneamente regridem com um tratamento de melhoras de hábito de vida. Só que, se você ficou 2 anos, às vezes a imunidade está pior, a gente estava em pandemia, e você já tem, às vezes, essa oncoproteína, alguma coisa que facilite a predisposição, aí, na verdade, ela já tinha, pela descrição, um câncer que não é tão inicial, porque teve que fazer BRCA, químio, que já são estágios mais avançados. O que vale sempre é a gente pensar na história do carro, né? A analogia do carro, né? Pô, cuide de tudo, não beba. Que até o câncer, se você tiver hábitos saudáveis, você tem maior chance de responder não só aos quimioterápicos, mas de passar pelo tratamento com menos efeito colateral. Isso faz toda a diferença. Entendeu? Assim, não é zero risco, então dane-se. Não, porque se você tiver, você tem mais chance de cura. Se você for mais saudável. E vai passar pelo processo de maneira melhor. Então, assim, Papa Nicolau, a gente não pode mesmo deixar de fazer. E eu oriento que as pacientes façam pelo menos uma colposcopia a cada 2 anos, no mínimo. No meu consultório, eu faço colposcopia em toda paciente. Se ela passar comigo 2 vezes por ano, vai fazer 2 vezes, porque eu tenho colposcópio e... Entendeu? Mas não é tão frequente quando a gente faz o rastreio. E a gente, se pegar a lesão inicial, às vezes nem vira. Você faz, às vezes, tira um pedaço do colo. Né? Quando a lesão, às vezes, é muito inicial, a gente tira um cone, que a gente fala, a gente faz... tira um formato de cone mesmo do colo. O colo continua lá. E você está livre, é só seguir. E nem precisa de tratamento adjuvante. Nem precisa chegar a tirar útero. Então, câncer de colo, a maior desafio nosso é prevenção. E é muito mais falado do câncer de mama do que do câncer de colo. Sim. O Joicinha, a gente tá só aqui, não, né? Mas é muito interessante. Não, ela muito, tá falando, né? eu tô aqui. Gente, falando, será que nem eu? Não, eu você... muito mesmo. Mas é muita coisa. Às vezes a falta de informação, né? Porque ela tá falando muita coisa aqui que eu tô, gente, mas peraí, fala mais, tipo assim, né? Não, eu sempre exploro a Carol. Eu falo assim, Carol, tem uma filha de 9, a Isabel, ela conhece e tal. Quando que eu tenho que levar ela, tal, primeira vez, né? Tem toda uma questão que, pô... Você não sabe, por mais que... Quando precisa a primeira vez? Tem uma pequenininha também. Então, não existe um consenso, né? Na verdade, as meninas até 11 anos, 11 meses e 29 dias são do pediatra. Mas eu tenho uma relação com as minhas pacientes que eu falo, tem muita desinformação no universo feminino. Exatamente. Tem muito mito. Então, a única coisa que a gente se preocupa é, vai menstruar. Ai, coitada. Ai, menstruou, começou. A gente não fala do lado bom, né? De estar no amadurecimento feminino. Então, eu falo, olha, traz a menina aqui, quando ela
Você achar que começou a crescer pelo, que começou a apontar o broto mamário, né? Começou a apontar a mama. Você acha que ela precisa ter uma conversa? Vem aqui, mas não para ser examinada. Só Pra ela pra ser conversar, pra ter um orientada. contato. Olha, você sabe o que é ovário, o que é útero? O Ale já foi no meu consultório, tem um monte de útero, de vagina, de vulva, tem tudo lá. Pra mostrar, porque... Não que eu fui no que consultório você foi fazer dela. lá, Lê? É que o marido ele, dela... Ele gosta do meu marido, mas assim, ele já foi na minha clínica e tal. Então, assim, pra você ensinar, olha, quando eu começar... vai mudar a secreção antes de vaginal, você vai começar a ter... A mama vai aumentar, o pelo, como que é a menstruação, o que é. Eu falo muito para as minhas pacientes adolescentes de como você começar a monitorar teu ciclo para saber qual fase que você pode aproveitar o pico de alguns hormônios para estudar mais, para estudar menos. Segunda fase do ciclo, não adianta você querer estudar mais de 40 minutos. Não vai fixar, que a progesterona é o hormônio que está mais alto, ele dificulta a concentração. Então, não adianta ficar 3 horas, não vai entrar aquele conhecimento. 40 minutos no máximo para. Só que se você tiver esse conhecimento, ajuda muito. Nossa, a gente não faz isso. A gente só fala, para menstruar ferrou, você vai ter muita dor, você vai ficar insuportável, que saco, tá menstruada, e não fala do bom, entendeu? TPM come chocolate, assim, né? A minha filha, ela começou a sentir dorzinha, assim, né? Tomara que ela não veja isso, se ela vai ficar brava, eu vou ficar com vergonha. Mas ela... Aí, eu sentia dorzinha e tal, ela tava com a mãe dela. A mãe dela me ligou e tal. Daí ela tinha ido pra um resort de água, como é que fala? Parque aquático. Parque aquático. E ela falou assim, a Isabel não entra na piscina, ela só quer tomar sol. Ela virou uma menina de 18 anos assim, no dia seguinte. Assim. Mas passou, ela nunca mais reclamou, assim, acho que ela teve alguma coisa, assim, um evento, sabe? Mas esse cara, ela já ficou uma super mocinha. Não, só vou tomar sol hoje, tá? Eu não vou entrar na água, coisa de criança. Tipo, muito Tipo, bom. ela deve olhar aquelas crianças brincando e falar, gente... Mas, Joicinha, assim, você pode esperar, não tem 10 meses 10 a pera. meses. Não, mas Não, já você tô tem tempo. informada, eu já tô Tem que ter. informada. Não, mas Exato. eu acho que quando a gente informa antes, a gente não passa alguns percalços, entendeu? De ficar achando que só tem pesar na menstruação, de entender o que está acontecendo com o corpo e não ficar só preocupada com a contracepção, né? Porque com a mulher, assim, a menstruação já pode engravidar. Gente, mas não é só isso. Tem um monte de outras coisas bacanas e que a gente pode usar a nosso favor e é pouco falado. Joicinha, vamos falar um pouquinho da sua vida esportiva? Quantos países? A gente fez uma conta rápida, conheceu 25 países. 25, Você não esqueceu nenhum, né? Você não esqueceu nenhum nesse meio do caminho que a gente tava tentando lembrar, né? Eu acho que, então, não Pode sei. Pode Pode ser ali ter pela sido. Europa, porque tem bastante... Você imaginava que a bola de vôlei ia te levar pra conhecer o mundo? Nunca, Ali. É. Nunca. A minha mãe brinca, assim, que a gente fazia natação, né? Também fazia natação. Num clube público, porque eu tinha bronquite. Tá vendo? E aí minha mãe viu aquelas jogadoras de vôlei e falou, nossa, que bonito. Sentou, ficou vendo. E eu era pequena. Minha mãe nunca imaginava falar Você de foi vôlei. pequeno um dia? Eu fui. E ela falava, nossa, eu não imaginava que você ia jogar vôlei. E aí eu comecei a jogar vôlei numa brincadeira, porque eu era muito alta. E minha mãe, eu falei, mãe, eu posso jogar? Minha mãe, e onde eu morava era um pouquinho perigoso, assim, sabe? E aí meu pai tinha falecido, e minha mãe falou, não, vai jogar. Vai, porque ela sabia onde eu tava. Então, tipo assim, nem minha mãe. Eu só, vai lá, vai, brinca, você gosta, então vai fazer, entendeu? Então era mais pra sair dali Não começou como uma ideia de virar profissional. Nunca, nunca. Até mesmo quando eu peguei seleção, eu não imaginava que eu poderia chegar longe. O técnico falava pra mim, pra Fabiana, nossa, vocês vão ganhar muito dinheiro com o vôlei. E eu olhava pra cara dela e falava, gente... Ele tá louco. Ele tá louco. Como eu vou ganhar dinheiro jogando vôlei? Não, e tipo, eu não imaginava. E ele falava, não, eu jogava de central ali. Ah, você Eu era era central? Eu fui pro meu primeiro mundial no Infanto, eu era central junto com a Fabiana. E aí ele falava, você não vai ganhar dinheiro com central, você vai ganhar dinheiro como O posta. mesmo técnico? O Adson. É um cara, um visionário. Ele é muito visionário. Ele Que falava, legal. você não vai jogar... Tá na ganhar posição errada. Tá na posição Posição errada. errada. Você não vai ganhar dinheiro como central, você vai ganhar dinheiro como oposta. Aí eu O pessoal falava, da esgrima não falou pra você? Você não vai ganhar dinheiro na esgrima? Não, vai? esporte, eu não ia ganhar dinheiro. E ele falou. E aí foi aí que ele fez aquele trabalho que a Fabi comentou aqui, né, no podcast. Paredão todo Paredão dia. todo dia, treino sozinha. E aí ele falou, você precisa jogar no clube como central, porque como eu vou te convocar como posta se você tá jogando como central? Eu falei, mas eu fui contratada como central. Ele falou, se eu arrumar um clube pra você, você vai? Eu falei, vou. Mesmo que tenha que sair de São Paulo, eu falei, vou. Aí ele me levou pro Minas. E aí eu comecei lá como posta. Aí
foi embora. E isso já era adulto ou era juvenil ainda? Era juvenil, Juvenil. era o último ano de infanto que eu fui pro... Não, primeiro ano de juvenil que eu fui pro Minas. Mas daí você já foi pro adulto do Minas. Aí eu joguei um ano de juvenil, eram 3 anos, né? Aí no segundo ano eu já comecei a treinar no adulto. Aí no terceiro ano, ainda treinando, era aquele time muito forte, né? Então a gente só treinava, né? E aí chegou no ano que o meu primeiro ano de profissional, o AMRV, na época, que era o patrocínio, virou e falou assim: não, a gente não quer investir mais Na base? Nas já famosas. consagradas, As consagradas. famosas, a gente quer as mais novinhas. E aí era eu, Thaís, a Fernanda Garay, era só as meninas bem novinhas. Nath, Surdinha. Então, tipo assim, aí eles investiram nas... Nath Surdinha. A Nath Esse Surdinha. esse é o apelido que dá. Ela não é surda Ai, ela completa. não, ela não é. Ela tem 20%. Não, a mas, gente assim, entrevistou ela. Ela foi pra Mundial de surdos, né? Assim, a menina é incrível. E é super dedicada. Você nunca fala que ela é surda, Não. porque Sabe ela... o que ela faz? Ela pegou seleção brasileira também. Pegou seleção brasileira. Mas Era. não na Principal, Paralimpíada. na principal. Nas duas ela O jogou. Zé Roberto Guimarães, né, o técnico da seleção, ia dar bronca nela, ela só assim e tal. Ela desligava o Desligava aparelho. o aparelho. Pra não tomar bronca. A torcida muito alta, ela desliga o aparelho. Ela desligava. É Mas, porque amplifica demais. É. E aí fica difícil. Mas né? assim, uma atleta... Minha amiga. A gente Ela virou... tem uma filhinha, acho que tem um pouquinho mais Ela velha, tem né? um ano, acho que tá com 1 ano e 3 meses. A gente tem fotos, vamos colocar a foto aí. Não sei se dá Ai, pra colocar, gente. mas ela participou aqui do Ataque e Defesa, que a gente tem o quadro na quadra quando a gente vai pros jogos e tal. Agora, Joicinha, aí você trabalhou com o Zé Roberto na seleção e com o Bernardo no clube. É, com os dois. Eles são completamente diferentes ou tem muitas coisas parecidas? Na personalidade é diferente. Mas no jeito... É parecido, porque o Zé e o Bernardo, eles são muito estudiosos, né? Eles entregavam pra gente, assim, completamente mastigado. Lógico que às vezes do jogo foge um pouquinho, né, do que a gente estudou. Às vezes, essa menina ataca mais diagonal, mas ela sabe que a gente vai marcar diagonal, então naquele jogo, às vezes, ela começa a bater mais corredor e a gente se preparou pra diagonal. Então, às vezes, acontece isso. Mas, assim, eles são extremamente estudiosos, não é à toa que os dois é muito, né... Tem estudo tático, né? Tem estudo tático, assim, muito... Eu fiquei sabendo que na época que eu joguei com o Bernardo, ele dormia 3 horas por dia, porque ele estudava, ele era uma máquina na cabeça dele, né? Então não é à toa que são vitoriosos, né? Muito, assim. Você tomava muita bronca deles? Tomava. É porque a Joyce tem fama de desligada. Eu sou muito. Eu dava cada fora, nossa. E eu sou muito desligada. Eu tomava muita bronca. O Bernardo, quando eu joguei com ele, mas assim, quando eu joguei com ele foi sensacional, porque ele fazia eu acreditar que às vezes, no que às vezes eu não acreditava. Por exemplo, não, você vai chegar nessa largada. Eu falava, gente, ele vai deixar o corredor aberto e quer que eu chegue na largada. Como que eu vou fazer isso, gente? Porque eu grande, né, gente? 1,90 até eu chegar no chão, a bola já caiu. E aí ele falava, não, você vai chegar. Gente, eu chegava e eu cheguei mesmo. Então, tipo assim, ele fez eu acreditar em coisas que eu não acreditava. E o Zé Roberto também, né? Sensacional. Abriu as portas da seleção pra mim. Eu joguei fora 7 anos. Eu acho que muito em consequência de ter jogado na seleção também. Os dois sensacionais, assim. Me agregou muito na minha carreira. Quantas Superliga você venceu aqui no Brasil? Eu venci uma Superliga só com o Bernardo. Uma? E aí, é porque eu saí muito nova, né? Eu saí com... Muito nova não, com 26. É nova, né? Nova. Eu sei que por esporte assim, mas é nova. Eu fui jogar com 26 fora... Aí eu joguei com o Bernardinho, antes eu joguei no Minas, que era aquele time que era mais novo. Então a gente chegou em semifinal, a gente chegou a ficar em 3º lugar. Joguei no Pinheiros também. Você consegue lembrar a escalação desse time do Rio de Janeiro pra mim? Que a gente foi campeã? Era a Regiane e Érica, nas pontas. Érica Coimbra, Regiane. Coimbra. Carol Gataz e Fabiana. Eu e Dani Lins e Fabizinha. Caraca, que massa. Só que na época... Né, esse time era um timaço. Só que no era todo papel... mundo molecada, né? Tudo... Só que na época, no papel, aquilo ali o pessoal fala, eu quero ver agora o Bernardo fazer milagre com esse time. Era fez, assim. Né? E fez. E na época, o primeiro ano que eu joguei lá, era assim. Eu não lembro como que funcionava direito, mas eram 4 finais. E aí tinha a premiação do turno. Tipo assim, quem ganhou o turno... Não sei se você lembra disso. Lembro, ganhava o troféu. Lembro. A gente ganhou os 4 e foi campeão ainda. Muito aí, eu lembro. Aí depois o pessoal falou, e aí, ele fez um milagre lá, vocês não queriam? Ele fez um milagre. E nesse time do milagre tinha a Santa Virna, né? Porque ela foi...
Que foi? Essa história da Virna é ótima. Não, mas eu nem falei da história ainda. Não, mas a Vina A foi Vina. chamada pra esse time porque ela seria experiente nesse time de juventude toda. É, a gente, eu não lembro exatamente como aconteceu, o que aconteceu, mas a gente tinha a chance de ficar sem uma ponteira. Eu acho que alguma lesão, alguma coisa, e não ia dar tempo de recuperar, alguma coisa assim. E a Virna tava no vôlei de praia. E aí o Bernardo falou, a gente não pode, a gente tava na fase final, era semifinal, acho que, eu não sei, não lembro se era semifinal ou as quartas. E ele falou, a gente não pode ficar sem ponteira, e a gente precisa de uma ponteira experiente. E aí ele falou, vamos chamar a Virna. Aí chamaram a Virna pra jogar com a gente. Foi assim, incrível, né? Porque Mas o ela é uma- astral dela, ela é demais, ela é né? demais. E daí tem uma história, Carol. A história é a seguinte. A Vina é uma das jogadoras mais, como eu vou dizer, mais bem-humoradas, mais alto astral, assim. E ela exerce uma liderança absurda. Boa. Exercício por conta dessa Isso é coisa. tão bom, né? Né? Tipo, agrega. Aí o Bernardo teve a ideia, falou assim, Vina, convida as meninas pra jantar na sua casa, pra agregar, sabe? Se fosse nos caras, faz um churrasco. Exato, Mas pra ela, um jantar na sua casa. O tal. time era muito novo, né? Então, tipo, a gente tava naquela tensão de fase final. E ele sentiu aquela tensão nossa, né? Falou, Virna, tá aqui, vai lá, faz um jantarzinho pra vocês. Chama as Reúne, meninas, reúne, pra né? pra ver Reúne. se- Pode contar? Tô esperando, né? Agora Estamos até eu. esperando. Agora você vai contar? Vamos reunir. Não, vamos reunir. Aí ela, um apartamento lindo que ela morava, em frente à lagoa. Aí a gente foi pra lá, todo mundo. Aí ela falou, ó, gente, é só a gente, não leva namorado, ninguém, é só a gente do time mesmo. A gente, não, beleza, a gente foi, gente, uma delícia, jantar, a gente riu, tudo. E a gente tava lá, de repente chegou um cara. E a gente, mas ela não falou que não era pra trazer ninguém? E aí o cara ficou conversando com a Érica, ali com ela, tá, um pouquinho. Aí tá, a gente tá lá conversando, dando risada. De repente apaga a luz. O cara vai fazer um show? O cara era um stripper. Ela contra... Ah, é pra relaxar? Então É pra vamos ajudar o time, relaxar. então vamos relaxar. Contratou um stripper. E a gente... A maioria é tudo novinha, né? O cara chegou lá, começou a colocar aquela música, começou a tirar a roupa, e a gente, meu Deus do céu. E aí ele tirando a roupa e ele vinha pra cima da gente pra dançar com a gente, e a gente corria, uma enfiava embaixo do sofá, enfiava nos armários. Ele, da Fabizinha, gente. Fabizinha, eu vou contar, tá? Aí ele chegava perto da Fabizinha, ela, não, sai daqui que eu não gosto. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso, sai daqui. Gente, assim, sensacional. Eu sei que ficou lá todo mundo horrorizado, né? Porque, horrorizado, mas assim... Acho que a mulher tem vergonha, né? Exatamente. Mas que vão pensar. É muito louco isso, né? Não, aí a gente... exatamente Vergonha, isso, com é vergonha. E não era horrorizado, era com vergonha. Vergonha, ali. é isso. Exatamente. E aí a gente, tipo, mas foi muito legal, porque era o que ele queria, que o time relaxasse. E foi o que aconteceu. E não conseguisse pensar em. Mas ele não sabia que ia ser desse Que não ia jeito. ser Ele deixou na jeito. mão dela. E aí no outro dia a gente só falava disso, só ria. E o Bernardo assim, não entenderam nada do que Nada. estava acontecendo. Chamou a Virna pra saber o que tinha acontecido. Ela, não, chefinho, pode ficar tranquila que as meninas não Tão estão relaxada, relaxadas. Tão tão relaxadas. relaxada. Aí depois que ele ficou sabendo da história, ele, Virna, pelo amor de Deus. E É assim, melhor isso que dar um porre nos meninos. olha. gente, mas assim, foi o que relaxou. Acho que a gente riu tanto. E foi uma coisa tão, Tão inusitada. exato, que a gente, inesperada. que Tão a gente fora realmente também relaxou. daquela regra de ser uma coisa tão fechada. Gente, foi assim. Aí essa fase final, assim, no clima dela, porque ela chegava, vamos, gente, vambora. Aquele... Vamos lá em Às casa. vezes tava todo mundo assim, ela já chegava já na bagunça. E a gente foi campeã aquele ano e foi assim, uma Tá delícia. Tá Uma vendo? O delícia. stripper ganhou o bicho? Mentira, ele não ganhou, mas ele distribuiu o cartãozinho dele lá pra todo mundo. Alguém pode ter chamado ele ali, né? Depois desse corte maravilhoso que, você tá vendo, que vai para as redes sociais, deixa eu chamar o recado do Rodrigo Verri. Se você se preocupa muito com sua família, com seu negócio, o Rodrigo Verri pode te ajudar. Dá uma olhada. Se planejar é o melhor remédio. Olá, mulheres que estão assistindo esse episódio especial e exclusivo do Outubro Rosa. Uma causa extremamente importante porque vamos falar de prevenção, não é mesmo? O meu trabalho é exatamente uma prevenção familiar, uma prevenção do teu futuro, relacionada tanto aos seus negócios, mas também, principalmente, à tua família, né, à tua renda. Hoje o câncer de mama está em uma incidência muito grande aqui no Brasil. Só em 2023, mais de 76 mil casos já ocorreram. Claro, a reversão, isso, por uma cura, é muito alta, mas nós temos que prevenir. E exatamente por isso que eu estou aqui para falar com vocês. Nós temos ferramentas, principalmente financeiras, para que você possa se proteger, né? Se isso realmente vir a acontecer com você, mas também, se não ocorrer, você está protegido adequadamente. Com um planejamento totalmente personalizado para a tua necessidade, garantindo o quê? O padrão de vida, garantindo a questão do futuro dos seus filhos e também o teu futuro patrimonial. Porque hoje
a maioria dos casos relacionados a doenças, não só o câncer, dilapidam muito patrimônio e você demora muito tempo para construí-los e vai muito rápido. Portanto, cuide da tua saúde, cuide da tua família, cuide do teu futuro e do futuro do teu patrimônio e principalmente dentro da tua casa. Entra aqui nesse QR Code e fala comigo para eu poder entender a tua necessidade e ver como que eu posso agregar para sua vida e te ajudar. Grande Rodrigo Verri, tá me devendo os vídeos de você. O Rodrigo Verri disse que jogou futebol profissional. Não temos vídeos, não temos fotos, não temos estatística, não temos DVD, tá complicado. Ela pediu pra eu contar a história, eu vou contar. Uma vez eu tava na rodoviária, no orelhão, ligando pra casa, avisar que eu tava indo. Aí chegou um cara nas minhas costas e falou assim, sabe dançar? Eu falei, como assim? Não, sou aqui do Clube das Mulheres, deu um cartão, estando pra Barretos. Pra você, mulheres. Tá precisando de mais um dançarino. Olha lá. Perdeu, hein, Ale? É que eu dançava mal. Hoje eu danço bem. Talvez você pudesse ter usado no vôlei essa... Podia ter sido Talvez contratado você lá podia pela ter feito Virna. mais pessoas ganharem mais campeonatos. Você vê o timing, né? Porque naquela época eu tinha um corpo legal, mas não dançava bem. Hoje que eu danço bem... Aí, Não, mas você fala, gente, pelo amor ó. de Deus. Quem estiver assistindo, tiver interesse, aí, ó. Se vocês quiserem ver nas redes sociais, eu tô dançando alguns passos. Mentira. Joycia, qual que você acha que foi o grande momento da sua carreira, assim, o momento mais marcante que você teve como atleta? Em 2015, eu fui pro Pan-Americano. E eu não joguei muito bem o Pan-Americano. Foi onde esse Pan? Foi em Toronto. E aí tem Canadá que eu não coloquei. Aí, que já eu fui colocou pro Canadá. 26. É 26. E eu não joguei muito bem nesse Pan, assim, eu fiquei com a minha cabeça muito mal, assim. E depois daquilo ali, eu ia pra Turquia. E o campeonato da Turquia é super forte, né? E o meu time é aquilo que eu tava comentando aqui no bastidor. Eles dependiam muito de mim. Então eu tinha que estar com a cabeça boa, tinha que estar bem. E eu, meu Deus do céu, como que vai ser? Porque eu joguei mal, eu acho que eu desaprendi a jogar vôlei. Eu saí com essa sensação do campeonato. Foi, assim, horrível. Aí você recebe os haters, né? Que eu recebi a minha rede social no privado. As pessoas me descascando lá, acabando comigo. Assim, você tem que ter a cabeça... Você tinha que fazer igual a Bruninha, que é desligar, entendeu? Isso igual a Nath, desligar. Não Mas olhar. eu sou tão ingênua, né? De olhar Não, e mas tal. é que a gente não tem esse treinamento de Exatamente. não é não ligar, porque é difícil. É não olhar. Melhor é não acompanhar. Não acompanhar. E aí, isso me deixou, assim, tão mal. Aí eu fui pra Turquia e eu falava... Tipo assim, eu sou muito religiosa, assim. Eu ficava, nossa, Deus... me ajuda, porque eu preciso disso, eu dependo disso. E eu tô sem zero confiança, eu tava zero confiança num time que dependia de mim. Eu sei que chegou lá, nos 2 primeiros jogos eu joguei muito mal, assim, eu falei, meu Deus, como que vai ser, né? Só que assim, eu sempre fui muito persistente, eu falo, eu não tenho o dom de jogar vôlei, eu nunca tive o dom Sério? de jogar vôlei. Eu sempre fui muito persistente, eu sempre treinei muito, eu sempre, tipo assim... Nossa, essa menina faz aquilo, eu preciso estudar, eu preciso olhar, eu sempre fui muito persistente, eu acho que por isso que eu consegui chegar. Poderia ter chegado mais longe, talvez, mas assim, eu sou muito grata. Pessoa que seja atleta vai só no talento, não tem como. Por isso que as Inspiração, pessoas- transpiração, né? Não Exatamente. existe como você manter performance só E no aí eu talento. peguei e falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu preciso me recuperar aqui. Aí eu cheguei no meu técnico, primeiro ele fez uma reunião comigo e falou assim... Ele acabou comigo, porque lá fora é assim, né? Você resolve, se você não resolve, você vai embora. Eles te dão uma chamada, e se você não resolve, você é mandado embora, não tem conversa. E aí ele veio, me deu, assim, ele acabou comigo. Aí eu falei, não. No final, né, ele falou, você vai falar alguma coisa? Tipo, super grosso comigo. Eu falei, não, então, você tá certo, completamente certo, eu preciso fazer um diferente. O que eu posso te pedir, depois do treino a gente pode fazer um pouquinho a mais, um pouquinho de ataque, você põe alguém pra me bloquear. Eu posso fazer um pouco a mais? Ele pode. Ele desarmou um pouco, né? E foi o que eu fiz. Todo treino, eu fazia um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. Aí, a partir do 3º jogo, começou a mudar a história. Começou a mudar. E aí, eu consegui jogar bem. Eu fiquei, tipo, a maior pontuadora do campeonato. Dos melhores ataques, foi o que eu tava sem confiança. Aí, eu fechei de novo com esse time. E no outro ano, a gente foi campeã europeu. Ah, que legal. Aí eu fui a melhor jogadora do campeonato europeu. E, assim, isso me marcou muito, porque, assim, eu saí do buraco, assim, eu falo que eu tive a oportunidade... Eu voltei pra seleção, porque eu tinha pedido dispensa. Em 2015, eu voltei pra seleção, tipo, pensando até em 2016. E foi péssimo pra mim, foi uma experiência muito ruim.
E aí eu perdi a confiança e consegui, com persistência, sair de uma situação muito ruim que, tipo... Que eu não... a maioria das pessoas acha que não tem força, assim, né? Não, é que não você é tem sobre cabeça sorte boa. só. Né? Exatamente. É a gente entender que toda história de sucesso, a gente não vê os tombos, né? Exatamente. A gente tem que ter confiança na gente, mas a gente tem que fazer o mérito. Não tem como chegar lá sem fazer. Não existe atalho para sucesso. Exatamente. Em nenhuma profissão, eu acho que tem. E hoje as pessoas acham que tem atalho. Né? Vem o cara no Instagram, vem, mas tá ali, o cara teve sorte. Ele também... Não. É constância. É isso, é constância. E eu acho, tipo assim, na seleção... Eu joguei muitos anos na seleção, só que eu nunca me firmei mesmo, assim, sabe? Na seleção. E a gente era muito... Eu me sentia muito presa lá. A gente é muito rígido aqui no Brasil, assim. Por exemplo, uma bola ruim, você não pode atacar. Você tem que passar pra lá, você tem que trabalhar a bola. E lá fora, eles deixavam eu ser eu. Tipo assim, havia uma bola ruim, eu ia e enfiava porrada. No começo, nas 2 primeiras semanas, eu errava. Só que aí depois daquilo, eu comecei a acertar e eu comecei a pegar confiança. E era tipo assim, a bola ruim era a que mais eu virava. As meninas vinham uma bola ruim, elas metiam manchete lá e era a que eu mais virava. Mas assim, isso foi um trabalho e eu podia ser eu, entendeu? O primeiro ano que eu fui jogar fora, foi na Rússia, eu trabalhei uma bola, a técnica pediu tempo e falou, por que você trabalhou essa bola? Eu falei, porque o nosso bloqueio é alto e aí a gente tem chance de bloquear, tal. Não, você não veio aqui pra trabalhar a bola, você veio aqui pra bola no chão, pode atacar. E tipo assim, era o que eu queria ouvir. E aí eu atacava, né? Fiquei à vontade. Então, acho que lá fora eu tive muito sucesso, muito mais do que aqui no Brasil, por causa disso, entendeu? Eu podia ser eu podia tomar as minhas decisões, e aí Mas acho que é a metodologia, né? Também Exatamente, que é diferente. Você falou que era uma técnica? Era uma técnica na Rússia, era uma técnica. É mais comum, porque aqui no Brasil, eu nem lembro, acho que tem pouquíssimas técnicas profissionais. Assim. Não é, lá é difícil também. É difícil, acho que no mundo inteiro, né? É bem difícil. E você sentia diferença no trabalho? É bem diferente. Porque aqui a gente estuda muito outro time, não, né? Digo da técnica, da mulher técnica para homem técnico. Não, até que não. Essa técnica, ela era muito boa. Eu não senti diferença assim, não, sabe? Eu acho que se tiver... Não, mais um motivo para ter mais, né? É isso que eu queria chegar, assim. E acho que até do entendimento, né? Porque ela foi jogadora, ela tinha sido jogadora. Então, tipo assim, ela entendia, acho que mais a gente que talvez um homem, entendeu? Então, fica um pouco mais fácil, tipo, até na parte ginecológica. Ele tá com cólica. Então, ela era mais compreensível porque ela sabia como que era. Porque os homens são incompreensíveis nessas questões? Assim? Agora tá melhor, eu acho. Mas no começo, assim, da minha carreira, que era um pouco mais, tipo assim, tá com frescura. Não tinha negócio... Mas eu acho que isso não é no esporte. Eu acho que isso a gente tem uma mudança... Sociedade geral. A gente fala mais sobre isso. Exatamente. E a gente também abriu o leque. Abre que existe queixa, que isso faz parte, que não é... Ainda tem muito preconceito, eu acho que do universo masculino com o feminino. É difícil de entender, a gente tem uma variação hormonal complicada. Não é fácil ser mulher, assim... Quimicamente, só no cérebro que a gente tem de variação em 28, 30 dias é surreal. Mas era menos, acho que, empático o olhar no geral, Exatamente. Né? Você tem que entregar a performance. Cólica? Como assim? Vamos trabalhar. Agora, então, que homem que com gripe ou com com gripe uma a gente cólica... morre. É coma, né? Então, você imagina você tem uma cólica, para quem tem cólica forte, 2, 3 dias no mês, todo mês. Você já começa a ficar nervosa sabendo que vai acontecer tudo de novo, né? E aí, quando era no começo da minha carreira, era assim, essa daí é fraca. Não aguenta nada. Não tinha negócio de saúde mental, não tinha nada disso. Você não podia falar, essa daí é dodói, não pode falar nada com ela que ela fica chateada. Era assim. Agora não, agora mudou totalmente, entendeu? E como é que era o entendimento lá fora de você ser brasileira? Você tinha algum preconceito ou você era muito bem tratada? Não, eu sempre fui muito bem tratada. Só o último ano na Polônia que... Eu andava de ônibus lá, né? Que era pertinho. Então, lá funciona muito bem ônibus, né? E aí, eu andava de ônibus e eu via as pessoas me olhando um pouco torto. Acho que por causa da cor da minha pele lá. Porque eles são um pouco preconceituosos lá. Você acha na Europa tem? Ou porque era diferente demais? Porque eles... Na Rússia também tinha um pouquinho. Mas na Rússia... Eu acho que na Europa, no geral... Eu nunca fui pra Rússia nem pra Polônia. Eu acho que isso já é tão mais... Então, na Rússia, eles são bem fechados ainda. E na Polônia, eu também senti uma diferença. E aí, eu fui trançar meu cabelo. E aí, tinha uma mulher que ela era africana mesmo. Ela era bem retinta.
E aí ela falou pra mim, às vezes eu vou no banco e eles não deixam eu passar. Não o pessoal do banco, o pessoal que tá esperando também fala, não, você não é daqui. Volta pro seu país. Ela falava assim. Mas aí eu acho que é uma questão, talvez não por conta da cor, mas porque eles são... Pode ser também, mas tem a questão mas assim, da segregação de país, que na Europa isso é um pouco forte em alguns lugares, que eles ficam com aquela invasão de fronteira. Tipo, você tá no meu país usando dos meus benefícios, isso é no Brasil a gente não tá acostumado com isso, né? A gente acolhe todas as... Mas assim, como eu jogava, a gente fica muito no nosso mundinho ali, eu não saía muito. Tipo assim, o que eu saía era no mercado, às vezes eu ia num shopping, então eu não saía muito. Então eu não sofri muita coisa. Mas não passou nenhum evento assim, nossa, por conta disso? Você sentiu os olhares diferentes? Olhares diferentes, mas nunca ninguém fez nada pra mim. Se fizesse também... Se fizesse também... eu não ia deixar quieto. E aqui no Brasil, você já passou por isso? Não, aqui no Brasil também não. Né, na juventude, na escola, você não teve... Então, na escola tive porque eu era muito magra. Mas e aí por causa do meu cabelo tá. também. Por causa do meu cabelo. Aí já chega a falar, sai daqui, seu cabelo duro. Não sei o quê. E porque eu era muito alta e muito magra. Então, tipo, as meninas riam do meu corpo. Eu até uns 14 anos, mais ou menos. Era assim, todo mundo assim, né? E eu era muito magra. Eu ainda sou muito magra, mas eu era mais ainda. E aí não tinha curva nenhuma. E aí as meninas, as próprias meninas me zoavam. E aí eu tinha tanta vergonha do meu corpo que eu só usava camiseta. Roupa grande. Aí a minha amiga falou uma vez, eu achei até que você era lésbica, porque você só usava moletom e camiseta larga. E era porque eu tinha vergonha do meu corpo, de tanto que as pessoas zoavam, entendeu? Eu fui começar a usar uma blusinha. Eu acho que eu tinha uns 15, 16 anos já. Eu não usava vestido, essas coisas, jamais. Minha mãe comprava pra mim e ficava lá, porque eu morria de vergonha de usar. E o esporte te ajudou a passar por isso? Ajudou muito. Eu falo que eu virei gente depois do vôlei, né? Que eu aprendi realmente a... Eu sempre pensei nos outros, mas a dividir, a pensar, tipo assim, nossa, eu preciso fazer o melhor... Mas também haver uma vantagem no seu biotipo. É de ser valorizado. Hoje eu sei. Mas aonde você foi colocada no lugar certo, vamos dizer assim. Porque aí o biotipo dela fez todo sentido. Ela tava no lugar errado, às vezes. Acontece com os dois extremos, né? Quando a pessoa também é mais gordinha, também sofre isso. Mas às vezes é colocar no lugar certo, né? Você lá ficou inserida e você viu pessoas iguais e falou, não, eu não sou um ET. Exatamente, tipo assim, é porque o desenvolvimento de cada pessoa é diferente, né? Eu tive a minha primeira menstruação com 15 anos. E tem adolescente que com 10, 11 anos já tá menstruando. Então o corpo desenvolve mais rápido. Então você também, além de você ser longilínea, né, que é mais comprida do que larga, você demorou mais pro desenvolvimento, que deixa você mais esguia. Aí a pessoa... Aí era zoação, né? Cutuca a estrela, era quanto mais tarde menstrua, mais alta você tem... Não, o processo de crescimento continua... Assim, se você tiver a família inteira com 1,30 m, se você menstruar com 15, não quer dizer que você vai ficar com 1,80 m. Não, mas vai chegar no máximo que você chegaria. É que a gente tem o pico de crescimento de estatura até 2 anos da menarca, né? Da primeira menstruação. Mas, às vezes, a pessoa longilínea também acaba menstruando mais tarde, porque também a produção fica um pouco mais estendida, o pico fica um pouco mais atrasado, ela cresce mais. Mas tem idade certa para ter a menarca? Não tem idade certa, mas tem a idade a partir da qual a gente tem que investigar, né? A gente espera até os 18, se não acontecer, dependendo do caso, óbvio, se a paciente está tendo os passos que a gente espera. Por quê? Porque a gente tem que desenvolver os caracteres sexuais secundários, que é pelo e mama. Eles começam a acontecer antes da menstruação. Então, a gente tem uma escala em que a gente que é visual, em que a gente vê o estágio em que está o desenvolvimento da mama e o estágio em que está o desenvolvimento dos pelos, geralmente são os pubianos. E aí, de acordo com essa escala, a gente vai esperando que a menstruação ocorra em um certo período. Então, assim, 18 anos é se ela tiver com os caracteres sexuais desenvolvidos. Se não, vamos supor, se a pessoa está com 14 anos, não tem pelo, não tem mama, você não vai ficar esperando 18. Né? Então, assim, é por isso que o acompanhamento é individualizado. Mas é a idade máxima, né? A idade mínima. Então, a gente considera antes dos 9, puberdade precoce. Então, no Brasil, entre 10 e 11, a gente está num país que é tropical, né? Então, os países quentes, a gente costuma menstruar mais cedo. Os países frios mais tarde. Então, dependendo também do lugar onde você está, isso influencia, porque influencia a produção hormonal. Países mais frios, a gente diminui para fazer o pico de produção de hormônio, ele se estende, fica mais longo. E também costuma entrar na menopausa mais cedo.
Nos países quentes. Nos países frios. Frios mais cedo? Mais cedo. Ah. Nos países quentes, a gente tem uma saúde ovariana melhor. No geral. E também é mito achar que se você fez menstruação, né, que é a menarca, que é a primeira menstruação precoce, você vai fazer menopausa precoce. Isso é mito, tá? Não Você tem pode relação fazer nenhuma. As relações da sua idade média do ovário tem o que você faz durante a vida e também foram lá instituídas na sua vida intraútero. Quando a sua mãe estava grávida, você que é mãe de menina, ela fez muita coisa na sua epigenética do seu futuro ovariano. Então, quando a gente fala hoje, o segredo hoje para a gente falar de saúde ovariana é na vida intraútero. Então, quando essa mãe está grávida da menina, é que ela está fazendo a saúde ovariana dessa mulher. Caramba. Isso é uma descoberta nova. Complexo. Isso eu já tinha Ô, ouvido. Carol, atletas, né? A Joicinha se engravidou com 38? 7? Com 37. Com 37. 37. E tá cada vez mais na sociedade mais tarde a querer engravidar, porque, né, trabalha, né? Atleta vai jogar. Atleta, não tem como parar de Não jogar. vai parar. Mas qualquer pessoa hoje que Mas- vai ter carreira, né? É. Assim, que vai investir na carreira. Hoje mudou muito, né? A Joicinha falou assim: 38, tava quase tal. Mas eu falei assim: mas tem gente engravidando com 40, 41, 42 anos. Como é que você vê esse processo, assim, para as atletas, assim, engravidar mais tarde? Elas podem ficar tranquilas? Se aconselha o congelamento de óvulos? Tipo assim, tem um exame mulheriano? O antimileriano, ele é uma estimativa, mas existem algumas coisas que podem falsear ele para maior ou menor. Então, ele não é algo fidedigno, ele estima a sua reserva ovariana. E Você pode estar aparecendo lá no exame jabuticabeira, né? Tá uma jabuticabeira, cheio de jabuticaba. Na verdade, assim, se ele vier, dependendo do valor, se o valor vier muito ruim, dependendo da idade, tá fora do que a gente está esperado, você fala, olha, tem uma reserva ovariana ruim agora, a gente tem que correr. O que eu acho? Uma opinião pessoal aí no médico, eu acho que é uma baita sacanagem o que a gente aumentou a nossa expectativa de vida, mas a gente não consegue ainda fazer isso com o ovário. A gente tem possibilidade de uma mulher engravidar se o ovário dela já faliu. Então, por exemplo, você tá na menopausa, mas você guardou seu óvulo. Isso a gente ainda consegue fazer. Então, a gente já tem esse grau de tecnologia. Agora, eu não consigo postergar. Em todos os estudos que a gente tem sido feitos, eles não tem... A gente, no máximo, 1, 2 anos a mais de sopro de ovário. Então, a gente sabendo que a gente vai ter uma expectativa de vida maior, a gente precisa falar para as mulheres que é importante pensar no futuro reprodutivo. A partir dos 35, a gente tem uma queda na qualidade. Não quer dizer que uma mulher não vai poder engravidar de vias espontâneas, sem fazer nada, aos 40 anos. Mas ela tem a chance diminuída. Hoje a gente tem uma vida mais estressante, a gente come pior, dorme pior. Então, precisa ser conversado, pelo menos, com toda mulher, de que lá entre os 30 e 32, ela precisa fazer uma pesquisa de reserva. E se ela tem o desejo de ser mãe ou ela não sabe, pelo menos oferecido que ela pense em congelar e guardar óvulo. Tá. Agora a pergunta que acho que deve ser a maior curiosidade assim das pessoas, ou das mulheres, né? Congelei os óvulos, tem 40, 43. Até quando posso usar esses óvulos na idade corporal que eu tenho? Porque os meus óvulos vão ficar congelados, eles vão ser jovens, né? Tem relatos de gestações que não induzidas, né? Até mais de 55, 60 anos. Então, vai depender muito da saúde da mãe. Porque a gente pode fazer até... No Brasil, não é legal barriga de aluguel. Só se for útero solidário, né? O que é isso? Se você tiver um parente de primeiro grau, pode ser mãe, irmã. Eu não sei se estende até primo, porque da legislação de fertilidade eu não sei muito bem. Mas aí porque não pode ter dinheiro envolvido. Fora do Brasil, pode. E aí você pode pegar um útero, se você não tiver útero, se não tiver óvulo, para aquela pessoa gerar para você. E a gente tem histórias no Brasil de mães que geraram os netos. E, obviamente, não eram novas. Então, a gestação em si, quando ela está acima dos 45 anos, ela traz mais riscos, né? E toda gestação por fertilização, ela aumenta o risco de pré-eclâmpsia, diabetes gestacional, de parto prematuro. Mas, assim, é aquela coisa, a gente vai cuidando de tudo. Isso não impede que ela realize esse sonho. Um propósito, né? Que a gente tem que ter, né? Eu acho que informação e exemplos, histórias, são coisas que ajudam muito. A gente que o humano é muito movido a histórias e apoio, né? E informação faz muita diferença também. Ô, Carol, bom, a ideia, então, é se cuidar o tempo todo e fazer exames preventivos para você, né? Eu gostei da analogia do carro, né? Tá tudo em ordem com você e com o carro para evitar o máximo possível que alguma coisa aconteça.
E assim, não é difícil, né, gente? Uma vez por ano, vamos combinar que a gente arruma um tempo. Lembrando que no posto de saúde você pode fazer gratuitamente e sem agendamento. Papa Nicolau, pelo menos, é sem agendamento. E, pô, só dá um Google ali, que todo hoje tem posto de saúde espalhado. Mas vamos supor, mesmo que você não tenha acesso à internet ou não tenha um celular, os postos você chega, você vai na recepção, você agenda direto com a enfermeira. E posto todo bairro tem, né? Então o acesso de posto. É porque as pessoas têm aquela ideia de que a saúde pública não funciona. E às vezes, quando eu trabalhava em serviço público, eu lembro da paciente eu falar assim: só tem consulta para daqui 6 meses, eu não vou marcar. Aí dá 8 meses, ela não passou, né? Eu falei, mas você marca. Às vezes chama até antes. Não, mas vamos supor que demore 6 meses. Se você não marcar nunca, vai chegar nunca. Marca e se você conseguir antes, ótimo. Se não, pelo menos daqui a 6 meses você tem. Isso também é uma mentalidade do brasileiro. Não, tá muito longe, não vou marcar. Aí vai adiando, né? E a Aí mentalidade passa. Aí fala assim, porque no posto só tem a cada 6 meses, então eu não vou. Eu falei, então, mas você tá há quantos anos assim? Há 3 anos. Então, se você já tivesse marcado, você já tinha passado 6 vezes. Você é frequente no ginecologista? Sim, assim, sim. Direitinho? Porque eu já... Na tentativa de engravidar e perder e tudo. E por causa dos clubes também, né? Que a gente conversou que eles têm esse cuidado. E aí tem a parte ginecológica. Aí eu sempre passei. Aí depois tentando engravidar, eu passei mais frequentemente ainda. E continuo passando. Eu tenho que passar agora daqui 6 meses. Que eu passei o faz pouco puerpério, tempo. ela tá no puerpério, né? Que é o pós-parto. É uma fase complicada, que realmente às vezes a gente fica... Aí Vai no deu pediatra a cada esse- mês, então eu a gente fica meio mais É, pra trás. Eu assim. fiz esse exame que você falou que é A o colposcopia. Isso, eu fiz. Aí deu até uma alteraçãozinha, aí eu fiz, ou pra ver o que era, aí não era nada. mas Mas é que é por tem- causa da gestação. Porque a gestação, ela faz uma alteração do colo que é fisiológica, não é... Isso. E aí, quando a gente passa o microfone, a gente biopsia por excesso de zelo, tá? Eu faço muita biópsia no consultório pra ficar tranquila. Quando eu falo, esse aqui eu tirei, Aham. eu olhei, não é mesmo. é Então, nada. tranquila, volta ano que vem, que não tem erro. Você quer engravidar de novo, Carol? Não, Não? Não Isso quero. definido? definido. Não tem o óvulo congelado? Não tem óvulo congelado, não quis fazer congelamento. Foi uma questão pra mim, eu tava, assim, no deadline, assim, bom pra congelar. Tava numa baita angústia, tipo assim, não quero engravidar agora só por conta de engravidar, mas eu também não quero, não sei se eu quero passar por uma indução de guardar óvulo. Eu fiquei numa enrolação e eu engravidei. Eu falo que Deus... Tá Tava vendo? pensando Não, eu em não engravidar. estava usando nada, óbvio. Aham, aham. Entregou nas mãos de Deus. Né? Não entreguei na mão de Deus, não tava bem assim, mas assim, tava usando métodos de barreira e aí não usou na época que tinha que usar e engravidei. Mas eu falo que às vezes as coisas acontecem de uma maneira sábia, porque eu acho que eu não teria congelado e eu não teria, sabe, eu teria ficado sem passar e... Nossa, maternidade, adoro meu filho, mas o puerpério pra mim foi uma coisa muito complicada. Não tenho a menor vontade de passar por ele de novo. E você, Joicinha? Eu tenho vontade de ter outro. Tem? Tenho fazer companhia. Eu tenho uma irmã, né? Então a gente... eu, na minha cabeça... Fazer companhia. Tem uma prima. Vai ter o preminho agora em breve. Mas eu tenho na cabeça assim, tipo, só um. Daqui a pouco ela já tá crescendo tão rápido. Ela tem Cresce 10 rápido, meses. E eu já tenho saudade dela com 2. Então eu fico pensando, meu Deus do céu, eu preciso ter mais um. Preciso ter, vamos ver, né? Foi uma questão pra mim por muito tempo por conta dele. Mas eu falei, gente, eu não posso escolher ter outro filho por só conta porque fazer pra companhia, ele. né? Porque às vezes também tem irmão que não se dá, né? Não é a garantia de que porque... É verdade. que vai Você ser uma tem maravilha. irmãos? Você Tenho tem uma irmão. irmã. Não, me dou muito bem com a minha irmã. Só pra Não garantir, se só pra aplica. garantir. Ó, a gente está assim, né, nos encaminhando aqui para o final da entrevista, né, da conversa, né? Bate-papo, né? Não é Bate-papo, entrevista, nossa, né? muito gostoso. Ô, Carol e Joyce, a gente meio que se sentindo obrigação, depois que a gente vivenciou aqui com a Val, né? De perguntar da saúde mental dos entrevistados, assim, sabe? Foi uma coisa que eu senti muito, assim, tal. Por mais que a gente tenha conversado naquele momento. E eu queria saber de vocês, assim, o que você faz para cuidar da sua saúde mental? Além de trabalhar tanto, ter filho, cuidar do Chico, o grande e o pequeno. Você toma algum cuidado especial para não surtar? Então, eu fiz uma resolução, assim, esse ano, que eu diminui muito a minha acessibilidade a WhatsApp e rede social. Porque realmente faz diferença, assim. Geralmente os pacientes te demandam muito e a qualquer horário. Então eu decidi esse ano botar limite nisso.
Porque não dá pra... Porque senão não tem qualidade com meu filho, entendeu? Não dá pra 11 horas... Eu não atendo mais urgência, eu não faço mais parto. Eu só faço, basicamente, a rejuvenescimento e regenerativa na ginecologia, climatério e menopausa. Então, eu não tenho urgência, basicamente. Então, também foi uma coisa que me diminuiu bastante a ansiedade, porque médico tem essa coisa de que sempre tem que responder a toda hora. E eu preciso cuidar de mim para poder cuidar dos meus pacientes. Aumentei muito a minha quantidade de atividade física, que isso é uma coisa que fez uma diferença muito grande esse ano. Até no meu sono. E falei assim, eu preciso agora começar a ter envergadura moral para poder cobrar os meus pacientes de atividade física. Porque me alimentar bem eu me alimento, mas para melhorar minha qualidade de sono, minha saúde mental, eu faço terapia. Eu acho que todo mundo tem que fazer. A gente tem as nossas questões. Apesar de eu aparecer bastante em rede social, eu consumo pouca. Consumo, assim, coisas que me interessam. Eu não fico rolando o feed. Porque eu acho que gera muita ansiedade quando a gente começa a fazer comparação, sabe? Uhum. Porque a vida do outro não dá pra ser comparada com a nossa. Não dá. É a nossa. E aí a gente vai estar sempre perdendo. Isso é muito frustrante hoje em dia. Eu acho que a gente fica batendo essa meta. E a gente... o modus operandi de vida que a gente instaurou hoje não é compatível com a quantidade de serotonina que a gente produz, entendeu? Muito boa. E aí a gente vai ficando sempre ansioso, com muita dopamina. Então eu acho que os eletrônicos, eles facilitaram, mas eles também dificultaram muito as relações. Por exemplo, há 20 anos atrás, ninguém iria na sua cara se você jogar mal. Tá bom, jogador de futebol solta... Mas assim, é muito fácil você, no anonimato, agredir alguém sem ver consequência. Né? Porque você não chega para alguém e fala uma coisa muito pesada na cara. Porque você vai ver, né, aquela coisa da empatia. Então, eu acho que a gente ficou mais cruel e se olhando menos. Então, eu acho que um recado, assim, que eu acho que é bacana é que a gente olhe mais pra gente e que a gente se compare menos. Entendeu? Muito bom, Carol. Muito legal. E você, Joyce? Porque o esporte, né, de autoacademia, acaba sendo uma válvula de escape muito gigantesca, né? Exatamente. Mas parou, né? Mudou tudo, assim. Você toma esse cuidado. Eu joguei 24 anos, 23 anos. E aí era aquela coisa, né? Treino à tarde, treino de manhã, e não tem tempo pra nada, e o tempo que tem resolve alguma coisa, então a gente tem um tempo muito cheio. Aí, de repente, eu me vi com muito tempo pra você, né? E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, tal? Engravidei, né? Agora eu também não tenho esse tempo todo, porque eu tenho uma neném de 10 meses, e eu cuido, não tenho babá, ela não vai pra escolinha, nem nada. Então, eu fico 24 horas com ela. Acho que isso me supre bastante também, mas eu acho que o esporte também, né? Liberar aquela dopamina, que ajuda bastante. Eu acho que é família, amigos, menos redes sociais, porque na época que eu jogava e que eu fui mal lá no Pan-Americano, eu recebi muito hater, e isso me deixou muito mal. Hoje eu sei o que é, porque naquela época não era tão discutido, né, sobre saúde mental. Então, acho que sai um pouquinho da rede social, né, e é o negócio que ela falou de comparação, né. Nem sempre o que a gente vê na rede social é o que acontece na vida da pessoa. A pessoa se esconde muito na rede social. Ai, minha vida tá ótima, e sai de trás da câmera e é outra realidade. Então, eu acho que, assim, você tem mais o seu... A gente fala, né, criado em apartamento e criado na rua. Voltar um pouquinho mais ser criado na rua, né? Tipo assim, sair com os amigos, que nem com a minha filha. Ela ama gente, ela ama ver gente. Então, eu vou pro parque com ela. Tem um apartamento lá que a gente dá a volta, tem as crianças. Então, tipo assim, eu tento não ficar naquele mundinho com ela de tela, essas coisas, assim. Eu acho que ajuda desde pequenininha, né? E pra mim também. Então, a gente sai pra ver gente. Eu tento fazer essas coisas mais... Pra você, né? Mais da natureza, assim. Eu acho que isso me ajuda muito. E acho que eu já tô contribuindo um pouquinho com ela também, né? Pra ela. O pai da Pérola, a filha dela, é pagodeiro. É pagodeiro. Aí vai ser o que, você acha, assim? Você vai puxar mais pra música ou pro esporte? Ela tem a mão pesada. Ela tem a mão pesada. Um pandeiro ia sofrer, né? Então, ela tem a mão bola. pesada. Ela batendo palminha, assim, você escuta o barulho, assim, faz assim, é muito engraçado. Eu acho que ela vai mais pro lado do esporte, eu acho. Meu marido também não quer ir pro lado da música, não. Ele falou, não, é muito difícil. Ai, ciúme. Aí eu levei, a gente levou ela no pagode esses dias, né? Tava lá com ela. E aí ela não queria, eu colocava ela no colo virada pra mim, ela queria ficar virada pro palco, e ela ficava batendo a perninha, batendo o bracinho. E aí eu coloquei ela no chão, porque ela é pesada, né? Ela tem 10 meses, mas ela tem quase 10 quilos já. E aí eu colocava ela no chão, ela começou a pular, gente. Ela começou a pular. Então, tipo assim, gosta de música. Vê música na televisão ou escuta a música, ela fica procurando onde tá. Na televisão ela fica olhando até acabar. Dá mais chamadinha de novela, essas coisas. E ou então no celular ela fica olhando e fica escutando, e ela começa.
Balançar. Ela adora música. Então, tipo assim, a gente não é... Mas eu acho que ela vai pro vôlei. E Vamos ver. o Francisquinho, você já tem uma possibilidade aí, né? Nossa, não sei, ele dá Ele nó tá em... com 5, né? Vai fazer 6 agora em janeiro, ele dá nó em pingo d'água. Ele passa, já, assim, ele tem umas coisas assim, meio adulto, às vezes me assusta, assim. Tipo, na Disney a gente foi e os caras não limparam. Lá tem uma coisa agora que se você não pede, os caras limpam o quarto a cada 2 dias. A gente chegou, o quarto tava uma zona. Enfim. Aí, no terceiro, ele não tomou banho nesse dia, porque a gente chegou 9h30 do parque, né? Tinha tomado banho no outro dia. Aí eu falei, hoje a gente vai chegar na casa, vai pro banho, tá? A hora que chegar no hotel, tem conversa, que você já matou o banho ontem. Mamãe, eu vou fazer igual no hotel. Eu vou tomar banho a cada 2. Eu falei, mas da onde que ele tirou isso? Então, assim... Muito bom. Carol, a gente, pra encerrar aqui, né, como a gente tá no nicho do vôlei, a gente faz uma pergunta sobre a vida da pessoa ligada ao vôlei. A gente, não sabia esse negócio da esgrima, senão eu traria aqui uma espada, um florete pra você falar alguma coisa. Mas eu faz muito tempo. Um estetoscópio, né? Deixa eu ver isso. Mas eu vou passar a bola pra Joicinha, pedir licença pra poder segurar a bola, Joicinha. E você falar pra mim, sim, o que representa isso pra você? Minha vida inteira, né? Eu conheci o mundo, conheci meu marido, tive experiências incríveis, mudei a história da minha família, da minha mãe. Acho que voleibol foi tudo pra mim, assim. Eu não esperava, porque foi numa brincadeira, fui convidada pra jogar na escola e acabou acontecendo. Conheci pessoas maravilhosas, meus melhores amigos, minhas melhores amigas dentro do voleibol. Eu acho que é a minha vida inteira, né? Tá aqui, nessa brincadeirinha aqui. Vai ser minha amiga pra sempre. A gente tá meio, né, afastada agora. Mas, assim, a minha vida inteira é a gratidão. E os amigos só, o Ale foi no meio do vôlei, né, também. Que o Ale era jornalista, acompanhava a gente nessas loucuras de Grand Prix aí, né, Ale? Uhum. Então, acho que só agradecer e continuar acompanhando agora na telinha, né? E quem sabe depois, mais pra frente, minha filha também. Mas você tá ligada, né? Ligada com o esporte, porque a Joicinha trabalha com a Ana Flávia, né? Que é uma empresária de jogadores e tal. A gente tem bastante menina novinha aí. Vou continuar acompanhando, né? E é isso, a gente tem 90 atletas. Olha só. Tá aumentando o número. Não sei se eu tô atualizada, porque agora com a Pérola eu tô um pouquinho afastada. Mas é gostoso se acompanhar, né? E essa geração que tá vindo, tá vindo alto. O esporte transforma a vida, né? Transforma a vida. Transforma a minha vida totalmente, assim. A gente tem pouco investimento aqui. A gente podia transformar mais vidas com o esporte no Brasil. Eu acho que hoje... Eu comecei na educação física, né? E hoje, lá onde eu comecei na educação física, nem tem educação física na quadra. É teórico. Então, tipo assim... Como educação física teórica? Exatamente. Então, eu acho que tá faltando um pouquinho isso... do investimento, mas assim, do cuidado que tinha antigamente, né? O pessoal fala, por que as seleções tá perdendo um pouco a qualidade, né, tal. Fala, gente, o investimento começa de baixo. É na infância. É na infância, começa na base. Não adianta você falar, adulto e agora vai. Não vai, é na base. Então, acho que falta isso um pouquinho agora. Falta um pouquinho, né? Vamos ver se melhora aí daqui pra frente. Mas parabéns, uma história linda, né? Não, muito legal. Carol, muitíssimo obrigado por participar. Sim, sabedoria, compartilhar conhecimento e ensinar de uma forma que a gente possa entender. É um prazer, eu adoro muito o que eu faço e eu adoro falar de saúde da mulher. E pra mim é um prazer, não é? Muito legal mesmo. Agora eu vou entrar mais no consultório dela agora. Lá. Não, eu quero até o Instagram dela, porque eu quero seguir, meu filho. Vai colocar aí o contato da Carol. Pra quem quiser se orientar também, né, pegar informações ou passar como paciente com a Carol. Obrigado, viu, Carol? Um beijo pra você, pra sua família inteira, que a gente adora. Esse moleque come um salmão, esse menino. Ele adora salmão. Joicinha, cara, não sei nem o que falar pra você, assim, mas parabéns pela Pérola, assim, ela tá aqui toda hora falando, né? Falando a aqui, gente tá assim, aqui, a gente escuta. A gente até queria trazer, mas ela tá com a vovó lá e tá sendo cuidada. Parabéns pela sua história, sabe? Não é fácil num país como o nosso sair de um lugar perigoso, como você disse, com o pai que não estava mais presente, contar com uma mãe maravilhosa, conseguir construir uma família, ser uma mãe de família e ser referência para muita gente, né? Como atleta, como mãe, como ser humano. Ai, apareceu.
Tá. Quero me mexer em tudo. Vem, Vou mexer em Vem. tudo. Vai lá que eu te vem, falo. vem, vem. Vai lá. Ela tá de rosa, ó. É. É, olha lá, Bom, outubro roxa. Ai, meu Deus. Tá olhando tudo. Luz, a luz. E assim a gente encerra. Fala tchau. Fala, oi, Tchau. gente. Pérola, Ah. bate palma, ó. Bate palma pra ele ver, ó. Parabéns pra Bate palma. você nessa Bateu. data querida. Muito obrigado a todos, então. Isso, Obrigada, você viu, em casa Ale? aplaude. Muito obrigado. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, fique à vontade, se inscreva. Acione o sininho para receber notificações de vídeos novos. Seja membro Ace, você pode ser membro e ter conteúdos exclusivos só para você. Tchau. Dá tchau. Tchau. Dá um gritinho pra ele. Faz. Tchau. Beijo, até a próxima. Vai lá com a mamãe. Vem, vem, mamãe. Oi. Ela quer ver tudo, meu filho. Vem, Mas é boba. vem.